Vossa Excelência tem o prazo regimental para a vossa sustentação oral. Obrigado, Excelência. Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a cada um dos senhores excelentíssimos desembargadores e estender as minhas saudações a todas as pessoas que eventualmente participam ou nos assistem nesta sessão de julgamento por videoconferência. Pois bem, Excelência, sendo muito breve e objetivo, o caso a ser julgado agora trata-se de uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem entre o senhor Juvenílio, já falecido, e a senhora Poliana. Excelências, o casal começaram a se relacionar por volta do ano de 2010, ano em que se conheceram. Posteriormente, passaram a morar na mesma residência em 2013 e, por volta ali do dia 23 de março de 2015, foram até o cartório do segundo ofício da comarca de Cuiabá para registrar, então, a escritura pública de união estável. A relação teve fim com o óbito do senhor Juvenílio no dia 29 de janeiro de 2017, em decorrência de problemas de saúde. Ingressada com a ação, houve o trâmite regular do feito, houve audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas apenas 4 testemunhas arroladas pela própria apelante, confirmando, então, a existência desta união estável, Excelências. E na sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, muito embora tenha sido reconhecida essa união estável, o juiz divergiu em relação ao seu início. O juiz de primeiro grau entendeu que o início da relação se deu em 2013, quando ambos passaram a morar na mesma residência, sob fundamento também do que falaram as testemunhas e audiência, e não em 2010, conforme declarado na escritura pública de união estável. Portanto, Excelências, nesse ponto deve ser reformada a sentença para fixar a data como início, a de 2010, a data que realmente foi declarada na escritura pública de união estável. Porque, Excelência, efetivamente o casal, eles iniciaram sua relação em 2010, nesse período eles já se comportavam como marido e mulher, e a ausência de coabitação, de moradia no mesmo endereço, por si só, não descaracteriza a união estável. Não existe nenhum impedimento legal ou uma obrigação exigindo que o casal more na mesma residência para poder configurar a união estável. E, além disso, não podemos também exigir que as testemunhas lembrem exatamente o ano em que começou essa relação. As testemunhas foram ali na audiência e falaram o que tinham conhecimento, até o ano em que se lembravam. Além disso, Excelências, é importante ressaltar que essa escritura pública de união estável lavrada em cartório é dotada de presunção de veracidade e fé pública, ou seja, para declarar a sua anulação ou a sua desconstituição, teria que ter uma prova muito contundente, demonstrando aí que os fatos narrados naquele documento não correspondem à realidade. Mas o ônus dessa prova caberia aos apelados, réus do processo, os filhos e a ex-esposa do decujus, e eles não se desincumbiram do ônus probatório de provar qualquer falsidade que eventualmente tenha sido constada ali em relação à data da união estável, a data que começou. Portanto, Excelências, neste ponto, em relação ao recurso de apelação interposto pela Poliana, requer o seu provimento para que seja mantida na íntegra a escritura pública de união estável lavrada no cartório do segundo ofício da comarca de Cuiabá. Bem, Excelências, agora passando a falar sobre o recurso de apelação interposto pelos apelantes, então, filhos do decujus, o senhor Wesley, a Ticiane e a Lorena, bem como também a ex-esposa do falecido, a senhora Janice, foi apontada aí no recurso uma preliminar de cerceamento de defesa, porque, em tese, segundo o recurso de apelação, o juiz indeferiu o depoimento pessoal dos réus na audiência de instrução e julgamento e também indeferiu a juntada de novas provas documentais. Em relação ao mérito, sustentam pela improcedência da ação, dizendo que tudo não se passou de uma fraude e que não houve união estável. Pois bem, Excelências, falando primeiramente do cerceamento de defesa alegado, é importante destacar o seguinte, Excelências: no ato da audiência, no dia que foi realizada a audiência de instrução e julgamento, o causídico, o nobre advogado dos apelantes, permitiu que fossem ouvidas as testemunhas arroladas
pela apelada, a senhora Poliana, e não fez o requerimento ali, naquele ato, para que seja ouvido o depoimento pessoal das partes. Ele não fez o requerimento. Após, quando terminou de ouvir as testemunhas, é que ele tentou aí fazer requerimento para que seja ouvido também o depoimento pessoal e, acertadamente, o juiz indeferiu, tendo em vista a preclusão desse requerimento, né, a intempestividade desse requerimento, porque, como estabelece o Código de Processo Civil, não pode ser invertida a ordem dos depoimentos. Primeiro é colhido o depoimento pessoal das partes e, posteriormente, o depoimento das testemunhas. É a legislação do processo civil que traz essa ordem. Portanto, excelências, houve a preclusão desse direito de depoimento pessoal, ali no ato da audiência, conforme consta na ata de audiência, e também em relação à informação de que não foi possível juntar novos documentos, excelência, é importante também destacar que houve o encerramento da instrução probatória do feito, né? O processo, fazendo aqui um cálculo básico, o processo foi distribuído no dia 8 de junho de 2017. A sentença só foi proferida no dia 11 de fevereiro de 2020, ou seja, o processo durou aí cerca de 2 anos e 8 meses, tempo que entendo mais do que suficiente para que os apelantes pudessem juntar qualquer documento que estivesse em mãos, e não juntaram, né? O processo teve audiência de conciliação, as partes foram citadas, apresentaram contestação, juntando todos os documentos que entendiam pertinente juntar, o feito foi saneado, o juiz fixou os pontos controvertidos da lide, designou a audiência de instrução e julgamento e determinou a intimação das partes para que pudessem arrolar suas testemunhas, e apenas a apelada, a senhora Poliana, que indicou as testemunhas, né? Os apelantes abriram mão desse direito, não arrolaram ninguém. Nenhuma testemunha foi ouvida em favor dos réus. Portanto, excelências, neste ponto também houve a preclusão dessa juntada de novos documentos, tendo em vista o encerramento da instrução probatória. No tocante ao mérito, é indiscutível a comprovação da união estável, né? Tendo em vista aí o extenso conjunto probatório dos autos, as provas documentais e as testemunhas. Porque, primeiramente, ambos moravam na mesma residência, a senhora Poliana e o senhor Juvenílio, conforme o comprovante de residência anexo nos autos. O senhor Juvenílio, quando em vida, ele tinha um plano de saúde fornecido pelo Estado de Mato Grosso, porque ele era servidor aposentado, servidor estadual aposentado. E neste plano de saúde, a senhora Poliana, ela foi a sua dependente, como atual esposa. Existem também várias fotos de momentos em família, em que ambos estão ali presentes, que também foram juntados no feito. Declarações escritas de 6 testemunhas, também que foram juntadas na inicial, com assinatura reconhecida firme em cartório, declarando que conheciam o casal e que ambos se apresentavam como marido e mulher perante a sociedade. E, além disso, como eu já ressaltei anteriormente, houve audiência de instrução e julgamento, as 4 testemunhas ouvidas confirmaram em juízo que a união realmente existiu. Na defesa dos apelantes, em sede de contestação, foi ali levantado que o de cujos ele foi casado com a senhora Janice em 1982, porém, excelências, houve a separação judicial em 1991, de modo, então, que o senhor Juvenílio, já falecido, estava livre e desimpedido para poder estar em outro relacionamento. E não houve produção de provas contundentes, robustas, que venham aí a desconstituir essa união estável. Os próprios documentos juntados em contestação são até prejudiciais à defesa dos apelantes, porque, se vossas excelências puderem observar, foram juntados ali cópia de procedimento criminal em que foi aplicada a medida protetiva pela vara de violência doméstica contra o falecido, para ele se afastar da senhora Janice, ou seja, o que já demonstra ali que a relação antiga do falecido já era conturbada. Então, e a todo momento, os apelantes fizeram alegações genéricas, ataques pessoais à honra da apelante, dizendo que ela apenas estava com o falecido para obter vantagens financeiras, o que também não procede, excelência, até porque, até que se prove o contrário, o de cujos era uma pessoa de plena consciência dos seus atos, não era interditado, não era deficiente, né? Não houve comprovação de qualquer vício de consentimento, portanto, ele poderia se relacionar com o que bem entendesse. O fato dele possuir aí melhores condições financeiras
não significa que houve simulação ou fraude dessa união estável. Portanto, excelências, e aí, já finalizando, em relação ao recurso de apelação dos filhos e da ex-esposa do falecido, requer o que seja negado o provimento para manter o reconhecimento judicial da união estável, sem a necessidade de reabertura da instrução probatória do feito. Termos em que peço deferimento e agradeço pela atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor.